A igreja, e a igreja cristã, muitas vezes, o que trouxe luz à igreja em muitos momentos, o que foi a inspiração da igreja para interpretar a Escritura, não foi o Espírito Santo, foi baseada em homens totalmente pervertidos, ainda que eles não saibam. Não saibam que a interpretação veio com base nestes homens, mas, por exemplo, Alfred Kinsey foi uma pessoa promíscua ao extremo. Ele fazia vários estudos em relação ao relacionamento íntimo. Ele chegava a dizer que o ser humano não tinha o direito de conter os seus desejos naturais, mas ele devia liberar em geral, está com vontade, não importa se é com uma, se é com duas, se é com um, se é com dois, se é com um animal, está com vontade, não reprima os seus desejos, porque isso faz parte do ser humano. É isso que Alfred Kinsey pregava. Esse homem chegou ao absurdo de dizer que crianças de 3 anos tinham orgasmo. 3. Deve ser pergunta, como ele chegou a esse resultado para afirmar isso? Experimentando. Literalmente, de forma empírica, colocando em prática. E com base nisso ele dizia, viu, a criança teve prazer. É um demônio em pessoa. Alfred Kinsey, ele diz assim, põe ali, por favor. Em 1953, defendeu com sua investigação que todos os comportamentos sexuais que se considerem desviantes eram normais, e em particular, que o comportamento exclusivamente heterossexual era anormal e fruto de inibições culturais e condicionamentos sociais. Defendia que a sociedade tinha adaptado alguns princípios judaico-cristãos de natureza paranoica e falsária, e esperava utilizar as suas investigações com base científica para mudar os valores morais tradicionais da sociedade. Para ele, todo tipo de relacionamento era normal, com exceção do hétero, daquilo que a Escritura diz que é correto. E então as igrejas não viram, mas elas beberam dessa fonte. Aí você passa por 1960, um movimento hippie, onde o grande lema dali era faça amor e não faça guerra. E mais uma vez a igreja cristã bebeu daquela fonte. Ali o comportamento coletivo do movimento hippie era um comportamento contra a cultura. Contra qual cultura? Contra essa que Alfred Kinsey acabou de combater. Os princípios judaico-cristãos. Porque nós ainda somos o freio moral para que este mundo não apodreça. Então, esses movimentos contra a cultura é justamente contra aquilo que a Escritura diz. Porque se não fosse a fé cristã, meu irmão, o Ocidente já estaria podre há muito tempo. De 60 do movimento hippie, você vai para 69, Woodstock. O lema? Sexo, drogas and rock and roll. Isso era a vida deles. Eles pregavam o amor sem compromisso. Não é exatamente isso que nós vemos no namoro de hoje? Você não precisa assumir um compromisso. Porque, meu irmão, para você ter uma mulher, gente, vai dinheiro. É muito dinheiro. Se você seguir esse padrão aqui de casar, arrumar uma casa, fazer compra progressiva, nossa, é dinheiro. É um prejuízo muito grande. É, exatamente. Porque isso é feito para homens. Como que a igreja lidou com isso? Ela apenas tentou converter aquilo que é profano. Ela pegou este tipo de relacionamento pervertido, que o mundo estava colocando em jogo, deu uma lavadinha, male-male ali, deu uma carinha gospel e chamou de namoro santo. Dizendo, não há problema. Vocês ficarem se atracando aos abraços aí, aos amassos, encosta aqui, encosta ali, desde que não chegue ao finalmente. Então eles acham que isso é namoro santo. É um absurdo.